Qual é o sinal do convertido? Romanos 6,4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, vou acompanhar com a gente no telão. Romanos 6,4 diz assim: pelo batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Espera aí, eu li o versículo 3. Espera aí, vamos ler o versículo 4. Vamos lá. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, viver em novidade de vida. Uma nova vida. Que vida é essa? Não é a mesma que a gente vivia antes, é uma vida diferente. E a gente tem um mito que fica correndo nas igrejas evangélicas. Qual é o mito? Entenda o que eu vou dizer. O mito é achar que alguém aceitou ou recebeu Jesus no seu coração através de repetir uma oração. Às vezes a gente acha assim: não, fulano, eu falei das 4 leis espirituais, falei para ele repetir uma oração que eu fiz e ele agora é salvo. Será que uma simples oração repetida, que não saiu do coração, transformou uma pessoa realmente em convertido, em alguém que vai frutificar no reino de Deus? Paulo está dizendo que a oração não vale? Não, a oração é muito válida. Tanto que a gente já falou de orar sem cessar. Mas o que acontece? A oração vazia, repetitiva, de alguém que às vezes não entendeu o Evangelho, mas só repetiu uma oração que alguém falou: você não quer Jesus na sua vida? Repete comigo essa oração. Será que essa pessoa que repetiu essa oração realmente com desejo de receber Jesus e mudar de vida? Porque não é só receber Jesus, é arrepender dos pecados, é parar de pecar, é lutar contra o pecado a partir de agora. Então, qual é o sinal de um convertido? Repetir uma oração? E nós, será que temos certeza da nossa salvação? A certeza não veio de lembrar que a gente repetiu uma oração, mas da evidência de uma vida transformada pela fé em Jesus. Ou eu vivo da mesma maneira que antes? Se eu vivo da mesma maneira que antes, então não houve conversão, não houve mudança de caminho. Se eu estou dirigindo e faço uma conversão, quer dizer que eu mudei o caminho. Mas se minha vida continua na vida de pecado, quer dizer que ainda não houve em mim uma conversão genuína. Olha que interessante. Tinha um palestrante, presta atenção nessa história. Tinha um palestrante, e o palestrante ia fazer uma palestra num lugar importante, com gente importante, e ele se atrasou, e atrasou muito, e muito atrasado, ele chega naquele lugar para palestrar. E as pessoas estavam indignadas: mas a gente tinha um compromisso, pagou o seu cachê, você tinha que vir aqui dar essa palestra, como você chega agora, tão atrasado desse jeito? Aí ele disse assim: calma, no caminho para cá o meu carro ficou pneu, e aí eu parei na beira da estrada e fui trocar o pneu, e quando eu trocava o pneu, o parafuso rolou no meio da rodovia, e logo corri atrás para pegar o parafuso.
E eles viram que aquele palestrante não estava falando a verdade. Não tinha verdade na história. Como assim uma carreta? 40 toneladas de peso, nenhum arranhão, nenhum dente quebrado, nenhuma roupa esfolada. Como pode? Alguém que se choca de frente com uma coisa tão grande, não tem como não sofrer nenhuma transformação. Pensou nisso? Uma pessoa que está de frente com uma coisa tão grande, se choca com uma coisa tão grande, não tem como não sofrer algum tipo de transformação. Como nós podemos encontrar Jesus e permanecer os mesmos? É impossível ter um encontro real com Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, e permanecermos os mesmos, se não há marcas dessa mudança, desse encontro, desse choque, se não há ossos quebrados, se não há quebrantamento, se não há uma mudança do meu jeito de caminhar. Porque Jacó, quando mudou com Deus, ele virou humano. Lemos isso há pouco tempo agora no nosso programa de leitura bíblica. É provável que a pessoa que não saia transformada de encontro com Deus não tenha encontrado Deus. A graça que salva é a graça que transforma. A salvação não tem como caminhar sem a santificação. São inseparáveis. Então, qual é a característica? Quais são as características de uma pessoa que encontrou com Deus? De uma pessoa que se converteu a Jesus? De uma pessoa que diz caminhar com Deus, caminhar no Evangelho, caminhar guiado pelo Espírito Santo? Eu lembrei 3 coisas. Podemos falar de várias, mas eu quero falar de 3. Odiar o que Deus odeia, é a primeira delas. Quando nos convertemos, passamos a não gostar do que Deus não gosta. Lembra do versículo de 1 João capítulo 2, versículo 15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar essas coisas, o amor de Deus não estará nela. Então, o primeiro ponto é odiar o que Deus odeia. É não gostar do que Deus não gosta. E, por consequência, não fazer o que Deus não gosta. Romanos 6, os versículos anteriores, no versículo 4 que nós lemos, a partir do versículo 1 diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como podemos continuar vivendo no pecado? Olha o versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando encontramos de frente com a carreta chamada Deus, morremos para viver. Não foi o que Jesus disse? Se você perder a vida por minha causa, encontrarão vida. Mas primeiro eu tenho que morrer. Morrer para quê? Os pecados, para a vida passada, para a vida antiga. Não podemos dizer que estamos vivos em Deus e ainda alimentando os pecados, alimentando os desejos do passado, amando o que Deus odeia. Se somos convertidos pelo batismo, estamos mortos para o passado, para a vida de pecado, para a vida da mentira, para a vida dos vícios, para a vida da imoralidade,
Se eu sou bêbado e vivo cachaçando, bebendo, até embriagar, eu estou servindo a quem? Ao Deus que eu disse que me converti? Ao velho homem do pecado? Se eu fumo cigarros e cigarros na minha vida, contaminando meus pulmões, meu físico, contaminando as pessoas que estão cheirando aquela fumaça, o que eu estou fazendo? Se eu digo que eu sou o templo do Espírito Santo, estou fazendo o que com o templo do Espírito Santo? E a imoralidade? Paulo diz que nós, logo no capítulo seguinte, capítulo 7 de Romanos, temos uma luta. A nossa natureza carnal, a nossa natureza anterior, que morremos para ela, com a nova natureza em Cristo Jesus. A luta entre carne e espírito, a luta entre os desejos das coisas que Deus não gosta, contra o desejo das coisas que Deus gosta. Se eu sou convertido, eu estou caminhando aqui para cá. Há uma conversão, uma mudança de caminho, despojando do velho homem. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Diz assim: livre-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Se eu voltar para o jeito antigo do pecado, da velha natureza, antes de conhecer Jesus, eu vou caminhar no engano e não no reino de Deus. Eu preciso tirar a roupa suja, me livrar dessa roupa suja. Né? Nas versões mais antigas diz despojar do velho homem, despojar e tirar, é jogar a roupa suja no cesto de roupa suja, é se desfazer de algo. Nos desfaçamos do velho homem, nos desfaçamos dos pecados que ainda mantemos na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim: temos certeza disso. Opa, vamos. 1 Coríntios 6. Do 9 ao 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Nós fomos assim, não fomos mais. Se ainda continuo sendo, eu preciso de mudança urgente, eu preciso de uma conversão urgente, eu preciso de um retorno urgente ao Senhor, um arrependimento genuíno. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Arrepender. Se eu então me encontro ainda fazendo coisas que Deus odeia, preciso de arrependimento. Preciso entender que eu preciso conhecer a Deus, porque não estou sendo uma vida que tem glorificado a Deus. Então, em contrapartida, o segundo ponto quer dizer o quê? Se eu odeio o que Deus odeia, eu passo a amar o que Deus
João 14:15. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Quem ama Jesus aqui? Então temos que obedecer os seus mandamentos, fazer o que Ele ama, amar o que Ele ama. 1 João, lá perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: e sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Então nós só conhecemos se obedecemos. Então semana passada a gente falou que eu preciso conhecer a Deus para manifestar a glória dele, mas eu só conheço se obedeço, se amo que ele ama. Aquele que é salvo ama a sua palavra. Evangelho de João capítulo 17, versículo 17. Jesus, intercedendo pelos discípulos, ele diz assim: consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você deseja obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e viver a comunhão da igreja. 1 João, voltando de novo lá para o Apocalipse 1:3, diz o seguinte: anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Então o Evangelho de Jesus é para que nós tenhamos comunhão uns com os outros, através da prática da palavra de Deus, que é fazer, amar e Deus ama. E ele continua: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando estamos em comunhão uns com os outros, orando pelos outros, testemunhando aquilo que Deus tem feito através da nossa vida, juntos como igreja, é amar, é fazer o que Deus ama. Mudar de gosto. A gente muda o gosto, muda o paladar. O paladar que antes tinha com o pecado mudou. Agora o seu paladar é para as coisas de Deus. Você quer comer as coisas de Deus, você quer provar das coisas de Deus, não quer mais o amargo do pecado. O filho pródigo, ele caiu nas cobras para comer comida de porco, porque abandonou a vida na casa do Pai. Mudança do paladar. Deus não quer que você simplesmente faça por fazer as coisas de Deus. Ele quer que você faça o que você ama fazer, porque Ele diz. Eu não diz porque está mandando. Não, nós em Cristo Jesus não damos dízimos e ofertas, porque Deus manda. Eu dou a meu dízimo e a minha oferta, porque eu entendi o meu propósito no reino de Deus. Eu quero fazer parte disso que é o reino de Deus, da graça que é o reino de Deus, da misericórdia que é o reino de Deus, da salvação que é em Jesus. Eu quero contribuir para que o Evangelho de Jesus seja pregado. Eu quero contribuir para que as estruturas das nossas comunidades cristãs possam crescer, possam ter estrutura para receber as pessoas, e elas verem que em Deus podemos ter salvação em Cristo Jesus. Não fazemos por religiosidade, não fazemos por ritual, fazemos por misericórdia. Fazer o que Deus ama, não fazer o que Deus exige. Amar o que Deus pede, amar o que Deus ama, e cumprir isso porque amamos fazendo. Deus quer misericórdia, verdade, pureza, não quer religiosidade. A nossa conversão é para caminhar não por
medo de ir para o inferno, mas pela alegria de herdar a vida eterna. Existe um princípio. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22, o contexto da história é Saul preocupado com que o povo ia pensar dele. E ele queria que o profeta, ele tinha sacrificado por conta própria a Deus, coisa que ele não poderia fazer. Depois ele queria que o profeta aparecesse com ele, sem arrepender, sem entender o que ele fez. E aí no 15, 22, Samuel diz assim para ele. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor que oferta de gordura de carneiros. Não é o fazer por fazer, é o fazer o que você ama, o que você deseja. Oséias 6,6. Depois do livro de Daniel, Oséias. Nós falamos de Oséias semana passada, lembra? O povo perece porque ele falta conhecimento. Conheçamos e prossigamos de conhecer o Senhor. E agora, o versículo 6 diz assim: quero que demonstre amor e não que ofereça. Conhecer a Deus e amar a Deus e fazer para Deus não porque é obrigatório, mas porque você entendeu que em Deus é melhor. Mateus 9,13. Em Mateus 9,13, Jesus completa essa ideia, porque quem ama a Deus ama o que Deus ama, prefere o que Deus prefere. Não ostenta uma espiritualidade de forma errada, simplesmente é conduzido pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, por amor a Deus. Mateus 9,13 diz assim: e acrescentou. Agora vamos e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia e não que ofereça sacrifício, pois não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Tenho que abandonar o pecado, porque ele me separa de Deus. E preciso amar o que Deus ama, para conhecê-lo e deixar que a sua glória se manifeste através da minha vida. Então, odiando o que Deus odeia, que é o pecado, amando o que Deus ama, que é cumprir a sua palavra, é o meu jeito de, terceiro ponto, desejar ser como Jesus. Nossa meta não é ser um Polidec melhor, não é ser uma versão melhor do César, ou do Ronivaldo, ou da irmã Cícero. Não existe melhor versão de nós. O nosso alvo é Cristo, até que Cristo seja formado em nós. Gálatas 4,19. Em Gálatas 4,19, Paulo fala assim: ó meus filhos queridos, sinto como eu estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão, até que Cristo seja plenamente desenvolvido, formado em vocês. Até que Cristo seja formado em nós. O sinal definitivo de uma verdadeira conversão em Cristo é ser Cristo formado em nós. É o desejo de que Cristo cresça e eu diminua. Não foi o que João Batista disse? Importa que ele cresça e eu diminua. É isso nas nossas vidas, eu diminuindo e Cristo crescendo na minha vida, até que Cristo seja formado em mim. Olha esse curativo, capítulo 2, versículos 11 e 12.
Diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Ela foi revelada em Cristo. Amém? Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Versículo 13, vamos adentrando no 13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Cristo precisa ser formado em nós. Renunciar ao de pecado, renunciar à impiedade, renunciar à impureza. Dizer não aos desejos carnais. E deixar se encontrar com Jesus todos os dias. Cristo vive em mim. É o que nós devemos dizer, como Paulo diz, Gálatas 2:20. O versículo 19 ele diz assim: mas eu morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu estou usando uma versão diferente da que eu decorei, mas o contexto é o mesmo. Cristo vive em mim. Para que Cristo vive em mim, eu preciso abandonar o pecado e amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, pecado e amar o que Deus ama. Alinhar os meus planos com os planos de Deus. O meu temperamento com o temperamento do fruto do Espírito. Meu próprio. Os meus desejos com os desejos de Deus. A minha vontade com a vontade de Deus. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho um fruto para evidenciar. Gálatas 5, 22, 23, que diz o seguinte: mas o fruto, na versão que eu estou usando, diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a evidência da minha vida em Cristo, tem que ser isso. Amém? A nossa evidência de vida é o fruto do Espírito Santo, é o caráter de Cristo formado em nós, manifesta através do fruto do Espírito. Então, a prática de vida é através do que você demonstra, não de uma oração que você repetiu de alguém lá atrás, que é válido, desde que acompanhe o processo real de conversão. Odiar o pecado, amar o Deus ama e refletir agora uma vida que reflete Jesus. Minha vida está refletindo Jesus? Sua vida está refletindo Jesus? Nossa vida tem refletido Jesus? Andar como Ele andou. 1 João 2,6 diz o seguinte: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é do meu jeito, não é do jeito do pastor Paulinelli, não é do jeito do João Olival, não é do jeito da Convenção Batista Brasileira, é do jeito de Jesus.
Filipenses 2,5 diz que nós temos que ter o mesmo sentimento como Cristo, Jesus, de humildade, de cumprir o propósito qual Deus nos chamou para cumprir. Então, sim, quando eu me converto de verdade, amando o que Deus ama, odiando o pecado, odiando as coisas do mundo, e sendo usado por Deus, manifestando o fruto do Espírito Santo, como Cristo sendo formado em mim, eu manifesto então a glória de Deus. Há uma transformação na minha vida, né, Letícia Larissa, que se manifesta em mim agora, a glória de Deus. E voltamos lá em Isaías 43:7. Deus nos criou, nos fez e formou a sua glória. E isso eu tenho através de uma comunhão com Jesus. Nós vimos isso em João 17:3, semana passada. E agora entendemos que eu preciso ter uma nova vida em Cristo, porque senão eu não estou conhecendo a Deus. É um chamado à conversão genuína, a uma identidade com Jesus. Como eu estava há 2, 3 anos atrás? Se eu estou mesmo, alguma coisa está errada. Eu preciso continuar mudando até Cristo ser formado completamente em mim. Será que eu estou perfeito? Já sou perfeito? Será que você já é perfeito? Será que você já é perfeita? Nós já somos perfeitos? Então precisamos continuar sendo transformados pela palavra de Deus e sendo transformados em Cristo, até que Cristo seja formado em nós, evidenciando a graça de Deus, evidenciando a salvação de Jesus, através do fruto do Espírito Santo, através, sim, das boas obras. As boas obras não é o caminho para a salvação, é o resultado da salvação. Você cumprir o que Deus diz. Não, você não faz isso para ser salvo, você faz porque foi salvo. A nossa vida é o outdoor de Deus. As pessoas passam e olham para nós, e através de nós que eles vão ver a propaganda de Jesus, e que Jesus é esse que nós estamos fazendo propaganda. Quando eu digo que eu sou crente em Cristo Jesus, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, porque você está dizendo que você está representando Jesus, e a pessoa olha para você e quer ver que você é Jesus. A pessoa vai olhar para mim e quer ver em mim Jesus. Não o pastor que cumpre ritual, faz culto, faz visita. Não, o fruto do Espírito em minha vida. Se eu permanecer em Cristo, que é a vida, como um ramo que está ali sendo sustentado por Jesus, eu vou realmente dar frutos para a justiça. Conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois é através desse conhecimento que Cristo é formado em nós, e a gente evidencia isso através do fruto do Espírito Santo. Que sinal existe da nossa conversão? Que sinal existe da minha e da sua conversão? Então, se somos convertidos em Cristo Jesus, morremos com Ele no batismo, não mais pecados, lutamos contra os pecados, agora vamos cumprir a vontade de Deus. Amém? Levante-se do seu lugar. É uma palavra de exortação que Deus tem trazido para nós, para que possamos focar no objetivo principal do Evangelho, que é a transformação de vidas, e ela começa em mim. Fala, ela começa em mim. Ela começa em mim. Eu sei que começa em nós, mas eu estou chamando para a gente dizer a responsabilidade da nossa vida, a começar em mim. Mesmo que eu te falo, começar em mim, quebra coração.
vida de participar da roda dos escarnecedores, para a vida de mentira, para a vida de fofoca, para a vida dos vícios, seja ele qual for, para a vida da imoralidade, da fornicação, de ficar tendo relacionamentos fora do casamento, de ficar tendo vícios. Ninguém está me vendo, Deus está. Pastor, não me vê aqui, Deus está. De Deus a gente não esconde, disse o salmista, Salmo 139. Para onde eu me fugirei da sua presença? Para onde? Precisamos dizer não para o pecado e amar, que Deus ama, deixar Deus ser formado em nós. Cristo